mudar de assunto e falar do Cruzeiro. Sábado vai jogar contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Vamos botar Roger Cazé na resenha? Vamos lá. Cazé, boa tarde, meu amigo. Quais são as novidades da Toca da Raposa? Fala Maurício, Henrique, boa tarde para vocês, uma excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. A principal novidade é a Sinisterra, né, que chegou ontem a BH, acordou cedinho hoje, já deve ter comido aquele pão de queijo no café da manhã e passou a manhã fazendo exames. Essa bateria de exames vai continuar hoje à tarde, se tudo der certo nesses exames, aí ele já assina contrato com o Cruzeiro, um contrato de empréstimo até a metade do ano que vem. Falei, né, que o jogador chegou ontem. Caso dê tudo certo também, gente, ele já fica disponível para treinar com os companheiros amanhã. Chegou ontem a BH e você pergunta por que danado o Sinisterra trocou a Premier League para jogar no futebol brasileiro? Foi pensando em Copa do Mundo, porque ele é jogador de seleção, jogador da seleção colombiana, mas não tem nenhuma partida oficial nesta temporada. Então esse movimento que ele fez é muito importante para esses planos. E o Leonardo Jardim também teve uma participação muito importante na vinda desse jogador para convencê-lo. Só que tem time de olho no Leonardo Jardim, é o Al Jazeera dos Emirados Árabes, deu lá no jornal português, jornal Record, falou sobre esse interesse. O empresário do Leonardo Jardim até agora negou a situação, aliás, não falou nada sobre essa situação, a gente vai ficar de olho por aqui, hein? Maurício e Henrique Fernandes, sigam arrasando daí. Obrigado, Cazé. E você arrasa daí, pensamento intrusivo, me dá vontade de puxar esse fonezinho. Esse fonezinho aí, né? Obrigado, Cazé. Bom trabalho pra você. Henrique, quarta-feira tem o clássico contra o Galo, ídolo das quartas de final da Copa do Brasil, mas o Cazé falou sobre o Sinisterra. Eu queria te mostrar que nos anos que ele teve na Inglaterra, em 3 temporadas, foram 6 lesões. 2 no tendão, 2 no tornozelo, 1 no pé direito e 1 muscular na coxa. Claro que isso é um problema, né? Claro que preocupa, até porque o calendário aqui é pior do que lá, né? A gente tem mais jogos aqui, mais competições, mais desgaste. Ele vai para um segundo semestre de definição para o Cruzeiro, claro que preocupa. Mas é importante preparar ele bem, ele vem de uma pausa agora, o campeonato lá acabou de começar, ele estava vindo para cá. Então ele vem de uma pausa, é prepará-lo bem, não precipitar a estreia, porque tem potencial para ser titular. E eu animei com a questão da Copa do Mundo, né? Um cara que vem motivado para estar na Copa com a Colômbia, né? Boa. Agora o Cruzeiro vai ter 3 jogos, né? Internacional, Galo na Copa do Brasil e depois São Paulo. Questão shakespeariana. Poupar ou não poupar, eis a questão, Henrique. O que o Jardim vai fazer? Cara, teve um indício de que ele não vai poupar nesse jogo próximo. Claro que se for pra poupar é pensando no clássico. Porque o Caio Jorge e o Matheus Pereira estavam pendurados contra o Mirassol e não tomaram cartão. Então acho que ele vai com força máxima nesse jogo, vai com força máxima no clássico e depois vai com força máxima contra o São Paulo, porque depois tem pausa pra data FIFA, né? Quem quer poupar, põe o dedo aqui, que já vai. Você brincava disso? Eu não quero poupar, não. Vamos! Henrique, me explica um negócio. Lógica do campeonato. Tem o Celeste, a gente viu há pouco aí a tabela, né? O Cruzeiro em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, mas o desempenho acho que aumentou o sarrafo. Foi. Então, nessa sequência que o Cruzeiro está engatando, dá para se dizer que é a pior de 2025. A boa campanha do Cruzeiro na Série A passa muito pela sequência de vitórias em casa. Nas 8 primeiras partidas no Mineirão, o Cruzeiro tinha vencido 7 e empatado 1. Ainda é o segundo melhor mandante do torneio com 22 pontos. Mas nos 2 últimos jogos diante do torcedor pelo Brasileiro, derrotas exatamente iguais. O time estava vencendo e levou a virada por 2-1 para Ceará e Santos. E agora convive com a pior sequência como mandante este ano no torneio. Para encerrar então essa fase, o time precisa vencer o Internacional sábado no Gigante da Pampulha. Quase 35 mil ingressos já foram vendidos para este jogo. E além de encerrar essa sequência, uma vitória quebra um longo tabu. O Cruzeiro não vence o Colorado no Mineirão há mais de 10 anos. A última vez foi no dia 4 de outubro de 2014, 2-1 pelo Brasileiro. Desse confronto, só o Lucas Silva ainda está no clube, já era titular. Então, vencer é recuperar o rumo no Brasileiro e colocar fim nesses números negativos. O Cruzeiro tem um jogo agora contra o Nacional, que é um jogo que a gente, na nossa casa, depois
do jogo com o Santos, a gente tem que procurar os 3 pontos e temos que estar no máximo da nossa força. Bebel, na verdade, esse rendimento do Cruzeiro, eu falo com todo mundo, o pessoal tem falado, mas você não leva em consideração os erros de arbitragem? Leva em consideração, sim. Inclusive, vamos enfrentar o Internacional em casa, naquele primeiro absurdo que teve contra o Cruzeiro, com o Marcelo de Lima Henrique, fora outros erros. Mas por isso eu cobro muito o desempenho do Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro também tem caído de rendimento. No jogo, por exemplo, contra o Santos, o Cruzeiro era para ter massacrado o Santos no primeiro tempo, pelo menos uns 2, 3 gols no primeiro tempo, e depois permitiu que o rendimento desse aquela caída de maneira vertiginosa e aí ficou complicado o jogo. Primeiro e segundo jogo contra o CRB também. Uma partida que estava tudo para ser tranquila e ela se complicou aqui no Mineirão e quase se complicou em Alagoas. A partida estava dominada, caiu o rendimento e uma bola gera o pênalti e a gente quase se complica. O jogo com o Ceará dispensa até comentários nesse sentido, né? Trem ruim esse, né? Mas trem bom mesmo. Agora a Bebel e a Karina vão falar pra vocês. Parcial divulgada pelo Cruzeiro, vamos colocar aí na tela, por gentileza, a última de 32 mil, mas a gente já adiantou aqui que houve um pedido para o Mineirão de reforço disso aí, né? De mais ingressos disponibilizados. 50 mil é a perspectiva, Gão? É a perspectiva, principalmente porque a busca está sendo muito grande, né? Então hoje, no final do dia, a gente deve chegar provavelmente a 40, 45 mil. O público, né, e aquilo que eu disse, a torcida do Cruzeiro não precisa ser convocada, ela é sempre presente, muito forte mesmo na arquibancada. E o que facilita é que o sócio-torcedor agilizou principalmente aquela condição da facial, né, do reconhecimento facial, também associado à biometria. Obrigado, Bel. A biometria facial, que no início deu um pouquinho de problema mesmo no Mineirão. Agora parece que os funcionários também já se ajustaram também, quando dá algum probleminha, rapidão eles também conseguem avaliar, porque às vezes a pessoa que está atrás é captada ali, entendeu? E aí a pessoa fica muito atenta, que ele fala, não, pode passar você na frente. Verdade. E aí é muito o funcionário também tem essa malícia nesse momento também de observar. Então tá tudo muito bem alinhado nessa condição para que tudo se resolva lá no Cruzeiro. Que problema institucional que o Cruzeiro fez, colocar o escudo do Inter azul. Se o Inter ganhar, é perigoso é colocar o escudo do Cruzeiro preto e branco lá na hora de divulgar o resultado. Cara, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É que o seguinte, o Cruzeiro sempre quando ele faz essas ações, ele faz colocando mesmo toda a arte de padrão, azul, né? Vai pro Inter. Não, eu sei, por causa do Grêmio, né? Mas eu acho que também o Inter, ele pode ter entendido assim, gente, é algo padrão lá no Cruzeiro, entendeu? É a paleta celeste. Como é que é? Paleta de a cores paleta de cores da arte. Justifica assim, aí, né, o Gal? Ah, Um eterno ídolo celeste, né? Rompeu uma marca mundial, um jogador com o maior número de jogos no planeta. Aí tá o Fábio, aí imagens, né, dele recebendo esse título, esse reconhecimento nos gramados aí pelo Fluminense já, mas também você vai ver na sequência que tem, ele respondeu postagem do Cruzeiro, mais de 900 jogos pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro também parabenizando o Gão. É, porque essa marca alcançada pelo Fábio é principalmente pelos jogos que ele teve no Cruzeiro, né? Ele entra com uma marca histórica e épica, sem dúvida nenhuma. Multicampeão pelo Cruzeiro, ganhou 2 campeonatos brasileiros, ganhou 2 Copas do Brasil. Na minha opinião, na boa, não é minha opinião. O Fábio é o maior goleiro da história do Cruzeiro. Respeito ao Raul, respeito ao Dida. O Dida foi o melhor que eu vi debaixo da trave. E eu posso ter até uma relação de romance, talvez. Mas tem gente que não acha, Gão. Cara, há muito debate em relação principalmente aos cruzeirenses fundamentalistas. Eu não falo nem melhor, mas o maior. Eu sou fundamentalista, certo? Mas assim, eu vi muito Dida, eu vi o Paulo César Borges, tenho um carinho pelo Paulo César Borges, acho ele injustiçado pela torcida, multicampeão também. O Gomes teve uma passagem rápida, mas também foi campeão pelo Cruzeiro. O Raul fez parte do Esquadrão Imortal. Que eu nunca vi, muita gente questionava o Fábio aqui no Cruzeiro. Uma parte da torcida não porque aceitava. Porque não tinha ganhado um título importante ainda até ganhar o título brasileiro de 2013, Fael. Aí ganha 13, 14, ganha 2 Copas do Brasil. Mas pelo tempo que esteve debaixo das traves, por aquilo que representou com a camisa do Cruzeiro, não é uma condição de opinião. O Fábio é o maior goleiro da história do Cruzeiro. É porque eu acho que a galera confunde um pouco ser maior na história do futebol e na história do Cruzeiro. Isso. Porque o Dida, talvez, na história do futebol, seja maior do que o Fábio. É igual o Ronaldo Fenômeno, quando eu coloco, por exemplo, o Marcelo Ramos mais importante que o Ronaldo dentro do Cruzeiro. O Ronaldo foi gigante no mundo. E nunca que eu vou falar com vocês assim que o Marcelo Ramos foi maior que o Ronaldo, não tem como. Mas com a camisa do Cruzeiro, o Marcelo Ramos, meu maior ídolo, conquistou muito mais coisa. E quem agora vai dar o recado pra gente sobre essa rodada de ontem é a Bebel com o placar apoio. Tá.